Boa noite com Jesus. Olá, meus queridos e amados irmãos. Eu cumprimento a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre a sua casa. Meu nome é Carlos André. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Desde já eu peço aos irmãos, inscrevam no canal se você não é inscrito. Compartilhe também esta oração com seus contatos. Tem muitas pessoas, irmãos, precisam ouvir a palavra de Deus. E Deus quer te usar como canal de bênção para abençoar essas pessoas. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz, no livro de Neemias, capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Racalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Esse foi o relato do mensageiro Hanani a Neemias, lá em Suzã. E no capítulo 2, do versículo 17, diz assim: então lhes disse: bem verdes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Glória a Deus, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, no capítulo 1, do versículo de número 2 aqui, do versículo 2 e 3, fala sobre o relato de Hananias para Neemias. Como é que estava o povo que restaram, que voltaram do cativeiro. E aqui ele dá um relato bem preciso da situação daquele povo e diz Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Como é que estava aquele povo? Em grande miséria e desprezo. Agora vem um relato da cidade. E o muro de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas. Ou seja, não só o povo, mas a cidade, irmão, estava ali destruída. O povo estava em miséria. O povo não tinha recurso, o povo estava sofrendo. E aqui Neemias, quando ele recebe essa notícia, Neemias, ele vai orar, ele se reserva ali, ele começa a chorar, irmão, pela dor daquele povo. A palavra disso fala para a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Naquele momento ali eu creio que ele estava feliz porque ele recebeu aquela visita, mas quando ele soube daquela notícia ali, ele se derramou em lágrimas ali, e ele começou a orar a Deus e a jejuar ali em prol daquela situação. E eu creio que ele estava ali orando ao Senhor o que ele podia fazer para ajudar os seus irmãos que ficaram lá, ou seja, a sua cidade. Neemias, ele não pensou só nele, irmão. Pô, eu tô aqui numa situação boa, vivo aqui, não me falta nada, o restante lá aqui que fique por lá, que falar no popular, perdendo a palavra, que se dane, o restante lá que se dane, que fique por lá. Então, mas Neemias não pensou nisso. Neemias pensou, irmão, como ajudar aquele povo. Mas primeiro Neemias buscou ao Senhor em oração e em jejum. E quando Neemias ele fala ali com o rei ali para poder ir até Jerusalém para ajudar seus irmãos, Deus, irmão, fez um reboliço ali, que aquele rei ali, ele ajudou Neemias naquela causa. Olha, entenda que primeiro Neemias recebeu a notícia ruim,
Neemias, ele, após aquela notícia, ele não falou nada com ele, foi orar a Deus, primeiro foi buscar do Senhor. É isso que nós temos que fazer, buscar primeiro de Deus, para depois Deus dar direção em como a gente agir diante daquela situação. Interessantíssimo isso, irmão. Muitas das vezes a gente recebe uma notícia assim ruim, ou alguma coisa assim, um problema, e aí queremos recorrer a um, recorrer a outro, em vez da gente parar e primeiramente recorrer a Deus em oração, em jejum, e buscar de Deus uma resposta ali, uma saída para aquele problema, aquela situação. E no capítulo 2, no versículo 17, nós vemos já Neemias lá. E Neemias ali, ele dá uma injeção de ânimo naquele povo que estava ali, irmão, triste. Ele mostra o cenário. Ele mostra a situação. Ele diz, é como se dissesse assim, vamos se levantar, vamos se despertar, vamos lutar. E ali aquele povo ali, irmão, ouve a voz de Neemias. E ali começa a trabalhar. Neemias fala, mostra aquele povo o que eles estavam vivendo. Ou uma coisa falaram para Neemias o que o povo estava vivendo, a situação do povo. E agora é Neemias falando para o povo a situação que eles estavam vivendo. Tem situação que acontece isso, irmão. Deus usa um vaso, fala com aquela pessoa ali, a situação que ela está vivendo, que ele está vivendo, mas essa pessoa ainda continua ainda dormindo sem despertar. E aqui Deus usou Neemias ali para falar com aquele povo, ali para aquele povo se despertasse daquela situação, porque não era uma situação normal, não era uma situação que aquele povo era para estar vivendo. E aquele povo se despertou e ali começaram ali a reconstruir os muros e suas vidas. Deus, irmão, quer que você desperte. Deus quer que você desperte, irmão. Deus quer que você, irmão, faça a vontade dele, a obra do Senhor. Ajude a seu irmão quando as pessoas estão necessitadas. Se você não pode ajudar, irmãos, em financeiro ou algum outro tipo de ajuda, ajude em oração. Porque Deus envia socorro, irmão. Deus conhece o teu coração. Então, procure estar fazendo a vontade de Deus. Não se alegre com a miséria dos outros. Não lucre com a miséria dos outros. Não tire proveito da miséria dos outros, irmãos. Mas chore com aqueles que estão chorando. E sorria com aquele que recebeu a bênção, com aquele que está alegre, com aquele que está feliz. Se alegre com os que se alegram e chore com os que estão chorando. Tem muitas pessoas que quando vê a miséria dos outros ficam alegres. Isso é coisa do diabo. Mas aquele que se derrama, quando vê o seu irmão passando por uma luta, ora ao Senhor para que Deus entre em providência. Deus ele se alegra com aquilo. Vamos orar, irmão, nesta noite em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Nesta noite, Senhor, eu te apresento tuas mãos minha vida da minha família, Senhor. Te apresento tuas mãos a vida de cada filho teu, cada filha tua que está orando comigo, Senhor, que está escutando esta oração. Visita agora, Senhor. Deus, eu não sei como é que está a vida dessa pessoa, meu Deus. Mas que ela venha se despertar, meu Senhor. Que ela venha acordar. Que ela não venha, Pai, viver nessa situação, se conformar com essa situação, mas que ela venha se levantar, lutar. Que ela venha, meu Deus, a buscar a tua face, Senhor. Visita agora os teus filhos, Deus. Repreende todo o mal, Senhor. Toda